Bom, vamos dando continuidade à nossa jornada em defesa da salmodia exclusiva. No último domingo, iniciamos uma minissérie de sermões intitulada Uma Defesa da Salmodia Exclusiva, dedicada a sustentar a prática bíblica e reformada do canto exclusivo dos salmos no culto público e solene. E o nosso objetivo é demonstrar a veracidade dessa doutrina por meio da estrutura lógica de um silogismo. Acho que não é necessário explicar novamente o que isso significa. Então, o silogismo que estamos apresentando é o seguinte: a premissa maior é que Deus somente pode ser adorado da forma que Ele mesmo ordenou na Sua Santa Palavra. Isso aqui é o princípio regulador do culto. A premissa menor é que Deus ordenou o canto dos salmos e não autorizou nenhum outro cântico. Portanto, a conclusão lógica só pode ser que Deus ordenou o canto exclusivo dos salmos. Portanto, Deus ordenou a salmodia exclusiva. O pressuposto que assumimos como cristãos reformados é que a premissa maior, o princípio regulador do culto, essa premissa está comprovadamente certa. A Bíblia é muito clara em ensinar que o único culto aceitável a Deus, o único culto que Deus aceita, não pode ser regulado pelas preferências pessoais ou pelas tradições humanas. Mas o culto aceitável a Deus, o culto que Deus aceita, está regulado somente pela sua santa palavra. Portanto, todo o nosso esforço será provar a premissa menor, que Deus ordenou o canto dos salmos e não autorizou nenhum outro cântico. E caso sejamos bem-sucedidos em nossa jornada, estará comprovada a salmodia exclusiva. Estará lógica e biblicamente comprovada a salmodia exclusiva. Na semana passada, nós demos um primeiro passo muito importante e consistente para atingir o nosso objetivo, ao trazer evidências robustas que a famosa tríade paulina, salmos, hinos e cânticos espirituais, que encontramos em Efésios 5:19 e Colossenses 3:16, essa tríade paulina não se refere a canções de composição meramente humana. Paulo não está falando de Isaac Waltz, Charles Wesley, Fanny Crosby, Projeto Sola, Aline Barros, dentre tantos outros nomes que se poderia mencionar. Mas Paulo está falando somente das canções do Espírito Santo que encontramos unicamente no livro dos Salmos. Então, a partir de agora, em nosso estudo de hoje, vamos analisar e ver um panorama do canto dos Salmos no Antigo Testamento. Portanto, vamos retroceder até a origem da salmodia para entendê-la melhor. Para isso,
vamos fazer a leitura de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Nos diz assim a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Irmãos, por incrível que pareça, o canto de louvor propriamente dito nem sempre foi um elemento de culto. A adoração através da música nem sempre esteve presente e nem sempre acompanhou o povo de Deus. Isso é fato. Houve um tempo, e não foi um tempo curto, diga-se de passagem, em que a devoção ao Senhor se expressava de outras formas. Se expressava pela obediência, pela oração, pelo sacrifício de animais, mas não pelo cântico ou pela música. Adão e Eva, por exemplo, não se reuniam com seus filhos para cultuar a Deus através de um canto congregacional. A adoração deles se dava de forma simples e direta no relacionamento com o Senhor. Da mesma forma, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles edificavam altares, invocavam o nome do Senhor, andavam pela fé, mas não vamos encontrar em toda a narrativa bíblica qualquer menção a algo parecido com salmos, hinos ou cânticos espirituais sendo entoados pelos antigos patriarcas de Israel. Durante séculos, portanto, o culto foi silencioso nesse sentido. O culto foi totalmente silencioso nesse aspecto. O povo de Deus adorava, sim, mas adorava sem o elemento musical que hoje nos é tão comum e tão familiar, ao ponto que algumas pessoas não conseguem sequer conceber a ideia de um culto sem música, sobretudo no tocante à música instrumental. Entretanto, antes de chegarmos à instituição do canto dos salmos como parte do culto público e solene, é imprescindível, é importante observar que, mesmo antes disso acontecer, a Escritura já registra alguns cânticos. Eles são poucos, é verdade, e todos aparecem em situações excepcionais, sempre fora do contexto de culto solene. Por isso são basicamente expressões espontâneas de gratidão, de louvor ou de adoração pessoal. Não tem nada de ordenanças litúrgicas. Por exemplo, Moisés e os filhos de Israel, no contexto de Êxodo 15, entoaram um cântico ao Senhor logo após atravessarem o Mar Vermelho. Inclusive, Miriam e as mulheres tocaram tamborins. E esse era um cântico de celebração pela libertação
da escravidão no Egito. Ou seja, era um cântico e uma resposta imediata ao livramento de Deus. Mas não significa que depois disso eles se reuniam regularmente, uma vez por semana, para cantar este ou outros novos cânticos em adoração a Deus. Mais adiante, no contexto de Juízes, capítulo 5, encontramos Débora e Baraque entoando um cântico após uma vitória militar. É um cântico exaltando os feitos do Senhor na guerra. Todavia, é um cântico ainda de natureza ocasional e não uma prática contínua de adoração. Também Ana, a mãe de Samuel, depois de receber de Deus o filho que tanto sonhava, Ana elevou um cântico de gratidão, cântico que encontramos em 1 Samuel capítulo 2. As palavras de Ana são belíssimas, mas refletem ainda uma devoção pessoal e não um culto comunitário. Portanto, embora vejamos cânticos aqui e acolá, todos eles têm uma característica em comum. São cânticos eventuais, não são cânticos regulares, são espontâneos, não ordenados. São cânticos individuais e até mesmo ocasionais. Não são cânticos congregacionais nem litúrgicos. Porque não havia, até esse ponto da história, um ministério de cântico instituído, nem um livro de louvores inspirado, destinado à adoração pública. O cântico ainda não era um elemento de culto, mas um meio extraordinário, esporádico, pelo qual, em certas ocasiões especiais, o próprio Espírito de Deus movia o coração do seu povo para cantar. É digno de nota que a salmodia exclusiva jamais vai negar a existência de outros cânticos nas Escrituras. Mas quem defende a salmodia exclusiva como nós, entende que, embora estes outros cânticos das Escrituras possuam também natureza divina, eles não foram dados com o propósito de uso no culto público e solene. E não é menos digno de observação que a mera existência de outros cânticos inspirados na Bíblia, a mera existência desses outros cânticos na Bíblia não autoriza o uso de composição sem inspiração. O uso de composições meramente humanas no culto público e solene. Afinal de contas, se nem todos os cânticos inspirados foram designados para o culto, com muito menos razão poderiam ser introduzidos os cânticos que carecem totalmente da inspiração divina. Mas, embora até então o cântico não fizesse parte da adoração regular e ordenada,
o plano de Deus caminhava para o momento em que esse elemento seria incorporado de forma santa e permanente. Era plano de Deus. Aquele silêncio musical do culto que marcou as eras patriarcais e mosaicas, aquele silêncio estava prestes a ser rompido pela voz do Espírito, que levantaria um homem segundo o coração de Deus para inaugurar uma nova fase na adoração, mostrando assim tanto o caráter progressivo da revelação, quanto o caráter progressivo do próprio culto. Mas quando o canto dos salmos foi instituído como um elemento regular do culto solene, o texto que fizemos a leitura agora há pouco, 1 Crônicas 16:7, registra quando Davi, pela primeira vez, entregou um salmo para que, através do ministério de Asaf e de seus irmãos, o Senhor fosse definitivamente, finalmente adorado com louvores. Mas antes de olharmos com mais atenção e cuidado para a instituição formal do canto dos salmos em 1 Crônicas 16:7, é imprescindível, é importante retroceder mais um pouco na narrativa bíblica e compreender o contexto imediato que essa instituição do canto dos salmos aconteceu. Para isso, vamos até o capítulo 13, aqui de 1 Crônicas, e vamos fazer a leitura do versículo 7 ao 10. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7 ao 10. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aio guiavam o carro. E Davi e todo o Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Irmãos, aqui vemos que Davi, movido por um desejo sincero de trazer a arca da aliança para Jerusalém, Davi cometeu um erro gravíssimo. Ele quis fazer algo santo, mas quis fazer da sua própria maneira. O propósito era piedoso, mas o método foi carnal. Popularmente falando, Davi acabou trocando os pés pelas mãos, porque em vez de seguir as instruções dadas por Deus sobre como a arca deveria ser transportada, sempre pelos levitas e pelas varas sobre os ombros, Davi copiou o modo dos filisteus, um carro novo puxado por bois.
trocando a obediência pelo pragmatismo. Davi muito provavelmente pensou da seguinte maneira: por que vamos fazer de um modo tão antigo, se os tempos agora são outros e podemos fazer de uma forma muito mais fácil? E Uzá, tomado por um impulso aparentemente nobre, estendeu a mão para segurar a arca e evitar que a arca caísse no chão, mesmo que fosse expressamente proibido tocar na arca. Um antigo ministro puritano dizia que Uzá presumiu que a sua mão era mais digna do que o pó da terra. Mas o texto é claro. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Esse episódio ensina categoricamente que uma coisa que começou mal não pode terminar bem. Uma coisa que começa mal não pode terminar bem. Essa passagem é um aviso solene de que o zelo sem conhecimento não agrada ao Senhor. E que o culto não é santificado pelas nossas intenções, mas o culto é santificado pela obediência à palavra de Deus. Davi, embora sincero, embora com boas intenções, aprendeu que o entusiasmo não substitui a reverência e que a forma do culto é tão importante quanto o seu conteúdo. O texto segue aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, e os versículos 12 e 13 nos dizem: E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Davi interrompeu o projeto de levar a arca para a sua cidade. Foi um tempo de humilhação e também de aprendizado para Davi. Ele percebeu que não bastava ter o coração voltado para Deus. Era preciso também ter os pés firmes na palavra de Deus. Não bastava apenas sinceridade, é preciso obediência. Mas, depois de compreender o erro, Davi decide tentar novamente. E desta vez, fazendo da maneira correta. Vamos até 1 Crônicas, capítulo 15, e vamos ler do versículo 12 ao 15. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 12 ao 15. O texto diz: E disse-lhes, aqui é Davi falando: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e a vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado, porquanto vós não o levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança.
Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela haviam, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Agora sim, irmãos, Davi entendeu, ele reconheceu publicamente o erro anterior e declarou que o Senhor nosso Deus fez ruptura em nós. Por quê? Porque não buscamos segundo a ordenança. Porque não fizemos como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E logo na sequência, o texto descreve a preparação dos cantores e músicos levitas, aqui no versículo 16 de 1 Crônicas, capítulo 15. O texto diz que: E disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpa e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Agora sim, o cântico está sendo introduzido no culto, mas não mais segundo a imaginação humana, e sim segundo o mandamento divino. O canto não é mais um entusiasmo espontâneo e ocasional, mas o canto se torna um elemento ordenado por Deus na adoração. E finalmente chegamos ao texto que marca o início da salmodia no culto público e solene do Antigo Testamento. Novamente aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Lemos novamente. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Aqui temos a instituição do cântico dos salmos como parte regular da adoração. Não foi o homem que decidiu cantar, foi Deus quem ordenou o canto. Precisamos compreender isso. Não foi o homem que decidiu cantar, foi Deus quem ordenou o canto. E mais do que isso, o conteúdo do canto não foi deixado ao gosto dos homens, mas foi dado pelo próprio Espírito. O texto diz que Davi deu o seguinte salmo. O salmo em questão é descrito do versículo 8 ao 36, onde se encontram 15 versos do Salmo 105, 13 versos do Salmo 96 e 3 versos do Salmo 106. E nesse próprio Salmo inaugural, há ordem explícitas, textuais, para o povo de Deus cantar salmos. No versículo 9, o texto diz: cantai-lhe, salmodiai-lhe. Portanto, assim como Deus determinou a leitura das Escrituras como elemento de culto, e sendo assim, não podemos substituir a leitura da Bíblia pela leitura de qualquer outro livro, também Deus determinou o canto dos salmos como forma e conteúdo do louvor público. Então, quando falamos nesse
elemento de culto, não podemos separar a forma, que é o canto, do conteúdo, que são os salmos. O canto e os salmos, a forma e o conteúdo são absolutamente inseparáveis. Portanto, a instituição da salmodia não nasceu da criatividade do homem, mas a instituição da salmodia nasceu da obediência à palavra de Deus. Por isso, o canto dos salmos é o símbolo do culto purificado e ordenado segundo a palavra de Deus. Além disso, é de suma importância destacar que os autores dos salmos não eram meros poetas ou músicos talentosos, mas verdadeiros profetas inspirados pelo Espírito de Deus. O Cântico dos Salmos nasceu de um ofício sagrado, não de uma mera inclinação artística. Davi, que é chamado de o doce salmista de Israel, era também profeta. Ele mesmo declarou, ele mesmo tinha consciência quando disse em 2 Samuel 23:2, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Portanto, os salmos não são fruto da genialidade poética de um homem, mas da inspiração direta do Espírito Santo. E Davi não estava só. Ele não era o único nessa condição. Os que o acompanharam nesse sagrado ministério também eram reconhecidamente profetas. Asaf, por exemplo, a quem Davi confiou o cântico no culto, Asaf é chamado de vidente. E aqui me refiro ao texto de 2 Crônicas 29:30. Asaf é chamado de vidente. Vidente aqui é sinônimo de profeta, o que mostra que sua função musical estava ligada à revelação divina. E o mesmo se aplica a Emã e Jedutum, mencionados em 1 Crônicas 25:1. O texto de 1 Crônicas 25:1 nos diz: Davi e os chefes do exército separaram para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúde e símbolos. Notem o final deste versículo: para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Eles profetizavam com instrumentos. Isto é, seu ministério musical era um ato de revelação divina. Não era um ato da mera criatividade humana. O texto sagrado não diz que tocavam ou cantavam apenas, mas o texto sagrado diz que eles profetizavam, porque suas palavras vinham do próprio Deus. Essa distinção é crucial. Os salmos
são profecias em forma de cântico. Cada verso, cada melodia, cada expressão de adoração foi soprada pelo Espírito Santo. Existia um grupo de músicos profetas separados, santo, escolhido por Deus para esse ministério. E existia um repertório sagrado, inspirado e determinado pelo próprio Espírito de Deus. Em outras palavras, não era dado ao homem comum do povo a liberdade de inventar um novo cântico para o culto, assim como não lhe era dado a liberdade de inventar um novo sacrifício. Ambos, o canto e o sacrifício, eram regulados unicamente pela palavra de Deus. Portanto, o ofício músico-profeta e o livro dos Salmos nos ensinam que o louvor aceitável a Deus, o louvor que Deus aceita, é aquele que procede da sua própria revelação. E não aquele que procede da imaginação ou do talento de um adorador. Aqui cabe um questionamento interessante, porque se em nossos dias podemos compor novas canções para o culto, a pergunta inevitável é quem são as pessoas autorizadas para esse ofício. Se é verdade que podemos compor novas canções para adoração, é preciso perguntar quem são as pessoas autorizadas para esse ofício. Porque o critério do Antigo Testamento, ou melhor dito, o critério bíblico, nunca foi que o cântico precisava estar teologicamente correto e poeticamente belo. Mas o critério sempre foi que o cântico deve ser divinamente inspirado e dado por alguém do grupo de músicos profetas que foram separados para esse sagrado ministério. Que autor de hinos ou músicas contemporâneas pode dizer, como Davi, que a palavra de Deus está em sua boca? Que autor de hinos ou de músicas contemporâneas pode dizer que foi divinamente inspirado? Então, depois que Davi instituiu o Cântico dos Salmos no culto ao Senhor, a adoração em Israel passou por períodos de fidelidade e de declínio. Seu filho Salomão o sucedeu no trono e, como bem sabemos, ele foi um rei de grandes virtudes, mas foi também um homem de erros graves. E após a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. De um lado, o reino do norte, Israel, e do outro lado, o reino do sul, Judá. E essa divisão marcou desde então uma era de instabilidade espiritual e política. Períodos de fidelidade, de reforma, se alternaram com tempos de descuido e corrupção.
Até muito mais momentos de descuido e corrupção do que momentos de fidelidade e de reforma propriamente ditas. O povo que havia recebido de Deus um culto puro e santo, regulado por sua palavra, gradualmente se desviou da adoração ordenada, introduzindo práticas estranhas, negligenciando os mandamentos divinos e muitas vezes, inclusive, esquecendo por completo o serviço no templo. Ou seja, uma apostasia total. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, de tempos em tempos foi levantando homens piedosos para restaurar a adoração conforme o modelo original. E entre esses reformadores veterotestamentários, um dos mais notáveis certamente foi o rei Ezequias. Por isso, vamos até 2 Crônicas, capítulo 29, e vamos fazer a leitura dos versículos 25 ao 28. 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 25 ao 28. Diz assim: E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. Irmãos, observamos que a reforma de Ezequias não foi de maneira nenhuma o que podemos chamar de inovação. Não foi uma novidade, mas uma restauração. O texto é enfático, conforme o mandado de Davi e de Gade e de Natã, porque este mandado veio do Senhor. Ou seja, o canto dos Salmos, chamado aqui com a expressão o cântico do Senhor, não era um costume humano e temporal, mas uma instituição divina e perpétua, revelada por Deus por meio dos profetas. E é digno de nota que os levitas estavam com os instrumentos de Davi, e não com qualquer instrumento, e não com instrumentos inventados de acordo à moda do tempo, da época. A reforma verdadeira sempre se caracteriza pelo retorno ao modelo original, não pela criação de novidades, segundo a cultura ou a preferência pessoal dos líderes religiosos. Portanto, o rei Ezequias restaurou a adoração conforme a palavra, restabelecendo o cântico inspirado e a ordem dos levitas.
E o resultado dessa reforma foi um culto marcado por reverência, arrependimento e alegria. O texto segue aqui em 2 Crônicas 29, e os versículos 29 e 30 nos dizem: e acabando de o oferecer, o rei e todos quanto com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Irmãos, aqui está o coração da salmodia reformada no Antigo Testamento. O texto diz que louvaram ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Ou seja, louvaram ao Senhor com o canto dos salmos. Não era um cântico composto por outro homem, nem por Ezequias, nem por outro poeta talentoso e contemporâneo do rei, mas precisamente com as palavras inspiradas que o Espírito de Deus já havia dado por meio de Davi e de Asaf. Portanto, era precisamente com os salmos. E assim como Davi, o rei Ezequias entendeu que forma e conteúdo caminham juntos. Não basta cantar, é preciso cantar aquilo que Deus determinou. Não basta cantar louvores, é preciso cantar os louvores que Deus determinou. É preciso cantar os salmos. E depois da reforma promovida pelo rei Ezequias, o povo voltou a cair na negligência e na idolatria. A fidelidade foi sendo substituída pela formalidade e o cântico do Senhor silenciou novamente entre o povo de Deus. Mas o Senhor, em sua longanimidade, levantou outro rei piedoso para restaurar o culto. Estou falando do rei Josias. Por isso vamos até 2 Crônicas, capítulo 35, e vamos fazer a leitura do versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi e de Asaf e de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Então, mais uma vez, a Escritura destaca que a restauração do culto inclui o retorno ao padrão de Davi e de Asaf. A restauração do culto inclui necessariamente ao retorno do canto dos salmos. O rei Josias não introduziu novidades. Ele não inventou nada. Ele não buscou inspiração nos povos vizinhos, nem nas tradições recentes de Judá. Ele simplesmente voltou às origens, aquilo que o Senhor ordenou. E percebam, mais uma vez,
como a salmodia é parte essencial da reforma. E digo mais, sem salmodia não há verdadeira reforma. Sem o canto dos salmos não há verdadeiro avivamento espiritual. Porque sempre que o povo de Deus é despertado para a santidade do culto, os salmos voltam a ser cantados. Nesse sentido, podemos dizer que o cântico inspirado é a melodia da adoração genuinamente reformada. Passam-se algumas gerações depois do rei Josias, vem o cativeiro babilônico, o templo é destruído e o canto dos salmos é silenciado mais uma vez. Mas após 70 anos de exílio, Deus cumpre com a sua promessa e traz de volta o seu povo. E com o retorno à terra prometida, surge novamente o desejo, o anseio de restaurar a adoração pura, a adoração segundo a palavra. Por isso, vamos até Esdras, capítulo 3, versículos 10 e 11. Esdras, capítulo 3, versículos 10 e 11. O texto nos diz: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Mais uma vez, o padrão é rigorosamente o mesmo. O texto diz: conforme a ordenança de Davi. E sabemos que Davi não ordenou nada por si mesmo. Deus ordenou por meio de Davi. Portanto, não há invenção aqui. Não há criatividade litúrgica aqui. Não há liberdade para acréscimos humanos no culto. A restauração do templo foi acompanhada pela restauração da forma e do conteúdo do louvor. A restauração do templo foi acompanhada com a restauração do canto dos salmos. E quando avançamos um pouco mais, vemos em Neemias exatamente o mesmo princípio. Vamos até Neemias, capítulo 12, versículos 45 e 46. Neemias 12, versículos 45 e 46. O texto nos diz: e cumpriram o seu ministério para com o seu Deus e para expiação, e os cantores e os porteiros, conforme o mandato de Davi e de Salomão, seu filho, porque já nos dias de Davi e de Asaf,
Desde a antiguidade havia chefe dos cantores e cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Irmãos, aqui a Escritura faz um resumo teológico. Desde os dias de Davi e de Asaf havia uma ordem, um modelo de cântico sagrado. E Neemias restaura todas essas coisas. E deste modo termina, por assim dizer, o testemunho do Antigo Testamento sobre o canto dos Salmos. Sempre que houve reforma, houve também retorno ao padrão de Davi e de Asaf. Sempre que houve avivamento espiritual, houve também restauração da salmodia. Sempre que o culto foi santificado, houve também o retorno ao canto dos salmos. O canto dos salmos atravessou toda a história redentiva do Antigo Testamento, desde sua instituição por Davi até a sua reafirmação nas reformas de Ezequias, Josias, Esdras e Neemias. Em cada uma dessas etapas, o Espírito Santo conduziu o povo de volta àquilo que ele mesmo havia revelado, os cânticos do Senhor. Mas agora precisamos observar, ainda que muito rapidamente, um ponto fundamental que até merecia ser estudado com mais calma em um dia por separado nessa minissérie de sermões, mas para efeitos da nossa defesa da salmodia exclusiva, vou tentar resumir em poucas palavras e creio que será o suficiente. O livro dos Salmos não é como muitas pessoas acabam pensando, uma simples coleção aleatória de poemas devocionais ou uma coletânea de poemas esparsos. Mas o Saltério é uma obra canônica, cuidadosamente compilada e organizada por um editor divinamente inspirado. Talvez um sacerdote ou um escriba piedoso. Inclusive a tradição judaica e até mesmo alguns teólogos reformados atribuem essa tarefa de compilar e organizar o Saltério a Esdras. Contudo, mesmo que não saibamos com certeza quem foi o editor final, se não foi Esdras, certamente foi alguém do mesmo calibre, alguém talhado por Deus para esse santo propósito. Mas a questão central é que os salmos, ainda que tenham sido compostos por diversos autores e em diferentes épocas, o livro dos Salmos revela uma impressionante unidade teológica e temática. A sua reconhecida divisão em 5 livros. O livro dos Salmos está estruturado e dividido em 5 livros, espelhando assim os 5 livros de Moisés. E isso indica que o Saltério é, por assim dizer, o Pentateuco cantado, a lei transformada em cântico, a doutrina em devoção. Mas essa estrutura, essa organização em 5 livros indica também uma estrutura e organização teológica definida e intencional.
Não precisamos aqui explorar em detalhes cada uma dessas partes e das evidências que demonstram que o saltério está do princípio ao fim com uma estrutura definida intencional. Claro que seria muito enriquecedor e de aprendizado poder, em outra oportunidade, ver tudo isso em detalhes. Mas o que importa para o nosso propósito é compreender que essa estrutura do saltério não é acidental. Mas essa estrutura foi determinada pela sabedoria e soberania de Deus. Assim, não apenas cada salmo individual é divinamente inspirado, mas também a ordem é divinamente inspirada, a divisão é divinamente inspirada, a unidade é divinamente inspirada. Todo o saltério, como o conhecemos, é divinamente inspirado. O livro dos Salmos é o inário oficial do Espírito Santo, o compêndio de cânticos que o próprio Deus deu à sua igreja como padrão de adoração. Diante de tudo isso, torna-se evidente que o livro dos Salmos não é apenas suficiente para adoração, mas o saltério é exclusivo no que se refere aos cânticos para o culto público. O Senhor não apenas nos ordena cantar, mas nos dá o que devemos cantar. E devemos cantar os salmos. Não podemos cantar qualquer outra coisa, devemos cantar somente os salmos. No próximo estudo, irmãos, veremos como esse mesmo cântico atravessou a dispensação antiga e chegou ao Novo Testamento, sendo usado e confirmado por Cristo e pelos apóstolos. Mas, por agora, ficou demonstrado que o canto dos Salmos no Antigo Testamento não surgiu como fruto de criatividade humana, mas como uma instituição divina, revelada por meio dos profetas e regulada pela palavra. Desde Davi, passando pela reforma de Ezequias, pelo zelo de Josias, e culminando na restauração dos dias de Esdras e Neemias, encontramos sempre o mesmo padrão. O povo de Deus louvando com as palavras inspiradas, conforme o mandado de Davi e de Asaf, porque este foi o mandado de Deus, porque este mandado veio do Senhor. Nenhum desses reformadores do Antigo Testamento, por mais piedosos que fossem, nenhum deles ousou introduzir novas composições, nem permitiu que o culto fosse adornado por invenções humanas. Pelo contrário, toda a reforma verdadeira consistiu em retornar aquilo que Deus havia ordenado. Nem mais, nem menos. Toda reforma verdadeira retorna aquilo que Deus ordenou. E quando o cânon do Antigo Testamento foi encerrado, o Espírito Santo, por meio de um editor inspirado,
reuniu o livro dos Salmos em sua forma final, como a conhecemos hoje. Não como uma coletânea aleatória de poemas devocionais ou esparsos, mas como um saltério cuidadosamente estruturado, destinado a ser o inário completo e suficiente do povo de Deus. Portanto, não existe no Antigo Testamento nenhuma base bíblica para o canto de canções sem inspiração divina no culto público. Mais do que isso, não há no Antigo Testamento nenhuma base bíblica para cantar qualquer coisa além dos 150 salmos. O culto do Antigo Testamento é salmodia exclusiva. Dessa forma, quando o Antigo Testamento se encerra, o cântico do Senhor permanece perfeito, completo e autorizado. E é a partir desse ponto que retomaremos no próximo estudo, se Deus assim permitir, quando veremos que o Novo Testamento também não introduz um novo inário, nem autoriza novas composições, mas confirma e eterniza o mesmo cântico inspirado, o saltério, os salmos. Por ora, que o Senhor nos conceda a reverência de Davi, a submissão de Ezequias e o zelo de Josias, para que o nosso louvor seja puro, não moldado pela emoção dos homens, mas pela inspiração de Deus. E que, como Esdras e Neemias, sejamos restauradores do culto verdadeiro, firmando novamente a adoração do Senhor sobre o fundamento da sua santa palavra. Que possamos retornar aos salmos, à salmodia exclusiva. Amém?